Olá pessoal, mais um vídeo iniciando. Eu vou mostrar um pouco dos bastidores aqui do ateliê. Não vai dar para mostrar tudo, porque em um só dia a gente fabrica muita coisa, né? Faz muito trabalho, mas na medida do possível vou estar mostrando alguns processos para vocês. Estou cortando aqui o personagem do Frozen, né? Estou usando uma técnica chamada redução da caixa, onde a gente escalona em partes separadas para anexar as arestas depois com poliuretano ou espuma expansiva em spray. Eu uso essa técnica, né, que é uma técnica do método AST 3D, para economizar isopor, né? Então a gente reduz um pouco a caixa para ficar de fora alguns detalhes, né? Nesse caso a cabeça e alguns detalhes do vestido. E é bem interessante porque a gente consegue economizar isopor. Então estou passando aqui o bloco na minha mesa de corte. Foi uma mesa super improvisada, né? Mas está dando para quebrar o galho. E agora eu vou pegar o meu bloco de perfil, né? Onde eu faço o desenho do que eu quero cortar de perfil e passo no fio de cromoníquel. No caso aqui, eu fiz o espaço negativo das pernas e agora é só cortar para depois a gente seguir com os próximos processos do método AST 3D, que será a retirada das quinas maiores e menores. A gente também vai fazer a blocagem, o refinamento dos blocos e alguns processos que der para mostrar, vou estar mostrando para vocês. É claro que não vai dar para mostrar tudo em um único vídeo, mas no decorrer da semana eu vou mostrando como é que foi esse dia de produção. Lembrando que em apenas um dia a gente consegue fazer várias coisas, né? Trabalhar em vários personagens. Vou continuar cortando aqui. E já já o personagem vai estar pronto para a gente seguir com os próximos processos. E aí pessoal, dando seguimento aqui ao nosso vídeo, eu já estou aqui com a peça cortada. Eu vou usar aqui espuma expansiva em spray. É só agitar e na hora de fazer a colagem você usa em forma de zigue-zague. Aperta o gatilho com a lata virada de cabeça para baixo. Depois é só você anexar. Apertar bem a peça para espalhar a espuma, né? Depois pregar alguns palitinhos, mas você sempre confere. De 5 em 5 minutos você vem e aperta para ficar bem colado, tá? Então, espuma expansiva. O bico você pode deixar com espuma e quando você for usar de novo é só limpar com um ferrinho e um pouco de thinner. E aí dá para usar quantas vezes precisar. E está aí nossa peça, a parte de cima já esculpida. E agora é só dar continuidade, né, com os processos do método AST 3D. Está aí também um personagem que eu já tinha esculpido, é o Kristoff. Minha mãe que vai trabalhar nele, fazendo o acabamento com lixa e o acabamento com tecido. Está aí a nossa Elsa, já está pronta também para o lixamento e depois a gente vai fazer o acabamento com tecido e por último a pintura aerográfica. Minha mãe agora está lixando. Depois do lixamento a gente vai aplicar o tecido e fazer o acabamento que a maioria de vocês já conhece.
Está aí o nosso ateliê improvisado, né? Muita bagunça. Esses pedaços de isopor eu guardo, né? Para fazer aresta, para fazer preenchimento. Está aí o nosso material. E agora a gente vai continuar o processo da Ana. Vou amolar aqui um pouco a faca. E a gente vai retirar as quinas maiores e menores e também blocar. Lembrando que você poderia também já ter desenhado, né, o perfil do personagem, já ter cortado no cortador. Como eu tenho muita experiência, eu já pulo essa etapa, mas eu não recomendo pular a etapa, né? Eu já faço a blocagem, né? Deixo um volume para cada elemento do personagem, depois refino. Para as pessoas que têm dificuldade de fazer isso, é melhor fazer o corte de perfil para depois fazer a blocagem e a retirada das quinas maiores e menores. Sigo aqui fazendo a blocagem, né? E ao mesmo tempo que eu vou fazendo a blocagem em um elemento, já vou retirando as quinas maiores e menores do outro. Mas isso é porque eu já tenho um costume, e para quem está iniciando, eu sugiro, né, que se faça os processos do método AGE 3D, tá? Sem pular nenhuma etapa, para você não se confundir. Então eu vou blocando aqui o braço, e para cada elemento do personagem eu deixo um certo volume. Lembrando que os volumes você pode garantir com o corte da silhueta de perfil. E só as partes internas que a gente precisa blocar. Vou retirar aqui a quina e já deixo o bloco do braço. Poxa, Rick, mas se você deixa quadrado mesmo, deixa quadrado e depois retira as quinas e faça o refinamento. Isso para mim, que já tenho uma certa experiência, é fácil, né? E não é a primeira vez também que eu faço esse personagem, já é a terceira ou quarta. Então já está na cabeça já a posição e o que precisa retirar e o que precisa preservar. Para você que não tem ainda nenhuma noção, eu sugiro fazer as etapas, né, que eu chamo de pilares do método AGE 3D, onde você não pula nenhuma etapa e consegue o resultado, porque você sabe que cada etapa te dá um resultado. O espaço negativo te dá a silhueta, né, de frente e de perfil. Aí você tem a retirada das quinas maiores e menores para visualizar o corpo da escultura, a blocagem para preservar os volumes, corte concha, que são os cortes de escavação, e por último os cortes de refinamento, que eu chamo de cortes de marcação, que são aqueles cortes que criam fendas na peça, né? E aqui no meu dia a dia eu uso todas as etapas do método AGE 3D. A única diferença de mim para alguém que está iniciando é a experiência, né? Onde eu consigo ou trocar algumas etapas ou pular algumas que eu já tenho de cabeça. Mas como você ainda não tem essa experiência, eu sugiro que você siga fazendo todas as etapas que eu chamo de pilares do método AGE 3D. Aqui eu vou retirar o filete, né? Eu já estou fazendo parte de marcação, lembrando que as costas do personagem ainda está no bloco puro, né? Não foi nem cortado, mas eu já estou fazendo algumas etapas, né? Eu já fiz a parte do rosto, já refinei tudo, vou fazer a parte do tronco, depois faço as pernas, por último faço as costas. Tá, Rick, então quer dizer que esse é o pulo do gato? Não, isso é simplesmente pressa, tá? Então, como eu já sei o personagem
praticamente de cabeça, então eu consigo caminhar na escultura. Para você que está iniciando ou que não tem tanta experiência assim e nem muita pressa, né? No meu caso eu estou com muita pressa porque eu preciso trabalhar essa personagem e eu preciso trabalhar também outros personagens ainda hoje. Então hoje eu vou trabalhar em 3 ou 4 personagens, né? Então estou com muita pressa, eu não posso perder tempo, né? Então eu sou preciso em tudo que faço, então eu vou adiantando todas as partes que eu acho que são relevantes, né? E depois faço as partes que são, diria, mais fáceis, né? Mas realmente, para quem está começando, eu sugiro fazer tudo certinho, seguir os pilares do método AST 3D. Essa minha série de vídeos, onde eu vou mostrar a minha rotina aqui no ateliê, na minha casa, enfim, no meu dia a dia, ela não tem um intuito de ensinar, né? Só tem o intuito de demonstrar, né? Para você realmente aprender de fato, aí você precisa ou seguir as técnicas do método AST 3D, se você já está no curso. Se não está no curso ainda, esperar aparecer uma oportunidade, onde a gente vai abrir uma turma, e aí você entra e você aprende todas as etapas do método, né, para você não se perder. E aqui nessa série de vídeos você vai acompanhando o meu dia a dia, sabendo que de fato eu uso, né, o método AST 3D. Não existe nenhum segredo, né? Tudo que eu sei e tudo que eu uso no meu dia a dia eu repasso para os meus alunos. E é legal que vocês podem acompanhar um pouco da minha produção. Agora eu estou fazendo aqui um corte de marcação. A faca ela é em pé, né? E o filete a gente retira com a faca deitada. Eu sempre falo disso no método AST 3D, né? É óbvio que eu uso um pouco de força, né? Estou com bastante pressa, mas eu já tenho o personagem na minha mente. Eu tenho uma referência ali de lado, mas quase que eu não uso, porque eu já fiz esse personagem, então eu sei ele praticamente de cor. Vou retirar aqui algumas quinas. E é isso aí, pessoal. Vou colocar aqui um pedacinho de isopor, né? Tem uma brechinha aqui que está me incomodando. Você pode preencher com poliuretano, né? Ou se der, você preenche com um pedacinho de isopor. Vou fazer aqui a blocagem do braço, né? Na realidade, dá um pouco mais de definição para ele. E é isso, pessoal. Vamos seguindo com os próximos vídeos. Aqui eu já fiz algumas marcações com canetão. E agora a gente vai partir para a parte de definição. Eu chamo de cortes de marcação, que são cortes que você cria fendas na peça. Vou amolar minha faquinha aqui. Lembrando que essa faquinha é feita com cegueta de cano. A metade dela a gente faz um cabo de Durepox e a outra metade a gente amola, deixando a ponta chanfrada, similar ao estilete, tá? Então você pode trabalhar fazendo força, que não vai quebrar, né? Diferente do estilete, onde você não pode aplicar força porque quebra, e isso vai viciando o seu traço, né? Então a faquinha é bom porque você pode trabalhar com mais liberdade. Está aí, cortes de marcação. São esses cortes que criam fendas na peça. E é aqui que está a grande diferença, né, de quem desenha e de quem não sabe desenhar. Poxa, Rick, quer dizer que para fazer escultura
Você precisa saber desenhar? Não, você não precisa saber. Agora, quando você entra no método ART 3D, você aprende ali técnicas de observação e de desenho, né? Que isso vai facilitar no seu dia a dia. Então, para você começar um curso, você não precisa saber de nada. No curso você aprende algumas técnicas de observação e de desenho. Poxa, Rick, mas escultura é desenho? Sim, escultura é desenho, né? Mesmo que você desenhe com a ponta da faca, mas o processo cerebral é o mesmo. Você usando uma faca ou um lápis, né? Principalmente quando você está fazendo essa etapa que eu chamo de cortes de marcação, você está usando uma parte do cérebro que é a mesma que desenha. A diferença é que ao invés de você estar com um lápis, você está com uma faca desenhando com a ponta dela. Então por isso que é super importante você saber, né, observar as figuras e as formas com o lado direito do cérebro. E essa é a proposta do método ART 3D. Porque geralmente quem usa molde consegue fazer os cortes, né, os primeiros cortes, que é o corte de frente, o corte de perfil, consegue também retirar as quinas maiores e menores com tranquilidade, só que na hora de definir a parte interna da escultura, a pessoa não sabe muito como agir, né, pela falta de técnicas de observação com o lado direito do cérebro. Então eu vou continuar aqui, pessoal, lembrando que hoje eu vou trabalhar em outras peças, mas não sei se vai dar para filmar, né, os processos. Tá aí minha mãe trabalhando com a cola de isopor à base de álcool, né? Ela vai começar o processo de colocar o tecido. A gente vai usar alguns detalhes em velboa, né? E principalmente a pele do personagem. A gente vai trabalhar com a pluminha, que é um pouco mais baixa, um pouco mais fina e combina mais com a pele de princesas. Minha mãe está aplicando aí o tecido, usando os macetes, né, que eu ensino no curso. É você trabalhar com a cola, esperar dar o ponto e fazer primeiro as profundidades, para depois fazer as fendas, né? Isso é super importante, porque você não deixa o tecido voltar. E aí depois que minha mãe fizer esse processo, vou mostrar para vocês, né, a peça já forrada, coberta. E se tudo der certo, mostro para vocês também o processo de aerografia, né, que é a finalização da peça. Estou trabalhando aqui no Piccolo, tá, do Dragon Ball. Vou dar uma olhada aqui se está tudo certo. Acabei de usar o poliuretano, né, para fazer ali as partes, fazer as arestas. E aí, já tenho aqui a cabeça dele cortada, né? Já estava blocada, já estava com os cortes que eu chamo de cortes concha. E agora eu vou fazer os cortes de marcação. Estou usando a faquinha menor, tá? Enquanto trabalho aqui no rosto, o corpo, né, que eu já tinha fragmentado com uma técnica que eu chamo de redução da caixa, eu anexei as arestas com poliuretano, né? Usei o poliuretano em spray, né? Ele demora um pouquinho mais para secar. Enquanto estou fazendo aqui o rosto, a peça está secando ali. E aí depois que eu já tiver a cabeça pronta, aí o corpo já está seco, eu já posso trabalhar no corpo, né? Lembrando que eu já esculpi a Ana e minha mãe está trabalhando na forração da Elsa. E assim que ela terminar, eu já parto para a parte de aerografia e minha mãe vem lixar o que eu terminei, né? O que eu esculpi. E aí terminando uma princesa, terminando a parte de pintura, eu já vou para outra peça, né, que minha mãe ou meu pai
já tenha coberto, já tenha feito a forração. E nisso a gente consegue adiantar 2, 3, 4, 5, 6 peças por dia, dependendo do tema, tá? Peças grandes, peças mais detalhadas, a gente faz 2, 3, 4 no máximo. Mas peças pequenas a gente consegue produzir bem fazendo esse rodízio, né? Enquanto eu trabalho numa peça, meu pai trabalha em outra, minha mãe em outra, e assim a gente consegue ter uma boa produção por dia, por semana e também por mês. Eu vou seguindo aqui, pessoal, fazendo as marcações. Lembrando que se você quer dominar todas essas técnicas, né, eu recomendo você entrar no meu site, fazer sua inscrição, e quando a gente abrir uma turma do método Arte 3D, eu vou lá e te notifico, mando para você, né? Você, por estar na minha lista, você será notificado. Todo mundo é notificado, Rick? Não, só quem faz o cadastro lá, faz o registro lá no meu site, né? Você tem esse privilégio de ser o primeiro a saber de uma nova turma ou de um novo evento gratuito, né? A gente sempre faz um evento gratuito para a pessoa saber mais sobre o método, saber mais como é que as etapas da escultura, né? Para depois a gente abrir turma para o método Arte 3D, né? Que é um curso completo, é um curso pago, mas é um curso super em conta, né? Principalmente se a gente levar em consideração a profissão que ali eu ensino, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu vou trazer o restante dos processos em outros vídeos, tá bom? Hoje a gente fica por aqui, mas logo trarei mais detalhes dessa peça e também das outras. Um abraço.